Ovelhas, eu quero passar uma palavra para vocês nesta noite de suma importância para nós. Muito importante o que eu quero te ensinar nesta noite. Porque a graça, ela trouxe para nós duas coisas que você tem que ter esta certeza na sua vida. A graça, ela não é uma libertinagem. Amém? A graça é uma liberdade. Mas o que acontece? As pessoas usam dessa suposta liberdade. Ah, estou em graça, então eu posso. Estou em graça, então eu... Não é assim, abençoado. A liberdade de Gálatas 1:5, que eu vou ler para vocês, não é a liberdade de libertinagem. Amém, ovelhas? Não é. Não misturem as sintonias, não misturem os canais, porque você está dando um ruim testemunho aí fora, até mesmo às vezes dentro da igreja. Ah, mas eu estou em graça, pastor, eu estou em graça, eu posso, eu faço. Abençoado, não é assim. Segure a sua carne, amém, abençoado? Tem educação é muito bom, muito bom. Há 2 cultos atrás, no aniversário do pastor, uma irmã dentro da igreja falando mal do pastor para outra irmã, muito feia essa situação, chegou aos nossos ouvidos. Então, isso é a carne nervosa, a carne que não tem um controle, é uma libertinagem além da liberdade que nós temos em Cristo. Assustou, né, irmã? Mas estamos em graça, irmã Maria. É assim mesmo. Em graça, a carne, ela vai além. Tem uma irmã aqui na igreja, ela fala assim, pastor, a minha carne é capaz disso e muito mais. Opa, então dá um passo para trás, hein? Dá um passo para trás, segurem a sua carne, porque isso não é vida com Deus, amém? Libertinagem não é vida com Deus. Libertinagem é uma obra da carne. Libertinagem é uma obra que vem da carne, vem aflorescendo, vem saindo quando você vê. Você está gritando, você está xingando, você está maltratando. Você está falando mal do seu pastor dentro da igreja, onde ele é pastor. Feio isso, né, irmã? Muito feio. Aí você pensa que as pessoas não falam para nós? Você está vendo isso, irmã? É a mesma coisa que você está dormindo com seu marido falando mal de você para o seu amigo, depois você vai lá e conta, né, Reinaldo? Irmãos, muito cuidado com esta parte que é tocante à carne. A carne, abençoada, ela é terrível. Ela é terrível. Mas vamos lá, eu vou te ensinar, eu vou falar o que o apóstolo Paulo falou a respeito disso. A graça, ela é uma liberdade ou ela é uma libertinagem? Uma liberdade. A liberdade que Paulo fala, abençoado, lá em Gálatas 1, não é de uma liberdade, porque nós estamos em graça hoje, porque não vivo mais na lei, das obras da lei, que Paulo fala sobre isso, que nós estamos libertos das obras da lei, mas isso não quer dizer, porque nós estamos libertos, Jesus morreu na cruz por nós, mas ele não falou, a partir de agora você pode bagunçar, você pode xingar, você pode maltratar, você pode andar de qualquer jeito, você pode dar motivo de escândalo para o teu irmão. Aí é uma libertinagem. Aí isso não convém a nós os santos. Amém, ovelhas? Nós temos que andar em santidade. E aí, Dalva, vem de dentro para fora. É uma linguagem sã. Lembra que eu falei para vocês já há tempo atrás? A linguagem sã. Uma linguagem repreensível. Uma linguagem que você consegue repreendê-la e falar, peraí, carne, eu não posso agir assim, porque eu estou dando um mau exemplo para o meu irmão. Meu irmão está ouvindo o que eu estou falando. Meu irmão está me observando. Mas, enfim, vamos lá. Abram suas Bíblias em João 8:32, que é de onde eu vou partir, para falar sobre a liberdade. Nós vamos falar da liberdade e da libertinagem. Eu vou um pouquinho mais rápido, porque vocês já conhecem alguns textos, já sabem aí manusear a sua Bíblia, amém, ovelhas? E porque o tempo corre, o apóstolo chega e eu preciso falar sobre as duas coisas, sobre a liberdade que nós conquistamos em Cristo, porque Ele morreu na cruz por nós, amém? Não é mérito meu, não é mérito seu, amém? Foi Ele e não nós que fez isso lá na cruz. A liberdade que Ele conquistou por nós veio através de Jesus Cristo.
E não foi uma coisa muito fácil não, tá, abençoado? Foi muito difícil, como ontem eu estava conversando com o irmão lá em casa, sobre viver em graça, as pessoas não entendem. Às vezes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas se você for fazer tudo o que Jesus fez, então você tem que parar na cruz. Aí ninguém quer suposta, né? Você vai ser crucificado? Não, mas eu vou só jejuar, eu só vou batizar, eu só vou... Então aí ele começa a comer pelas beiradas, mas o principal que é morrer na cruz, né? Aí ninguém quer. Aí não entendem, né, abençoado? Mas a gente ora para que o Deus, que um dia iluminou os olhos do seu entendimento, ilumine deles. Fala em iluminar, a abençoada Alessandra deve estar me assistindo agora, lá de Fortaleza. Fazem 2 semanas, ela era há muito tempo da Igreja Universal. Há 2 semanas, Deus iluminou os olhos do entendimento dela. Ela começou a ver o apóstolo Marcos e falou, pastora, me chamou. Pastora, eu estou assistindo aqui já fazem 2 semanas. Que maravilha, eu estava lá e eu estava aprisionada. Vocês estão vendo? Isso é uma liberdade que Deus deu a ela. Olhos iluminados, entendimento, como se vive em graça. Glória a Deus, mais um lá. E lá está assim de gente. Então, olha, João 8:32, vamos ver aqui. Jesus disse, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estava falando para você, o que é a liberdade? Ele está dizendo que Jesus mandou nós conhecermos essa liberdade. A liberdade foi o que Jesus conquistou por nós na cruz. Nós hoje não vivemos mais de obras mortas. Nós vivemos pela fé, abençoado. Pela fé que o justo vive nesta nova aliança. Nós não mais vivemos de obras mortas. Nós não precisamos fazer um sacrifício para agradar a Deus, para receber de Deus recompensas, bênçãos. Não, abençoado. Você não precisa fazer um jejum para santificar a sua carne, uma vez que a sua carne nunca será santificada. Amém? A santificação, que vai daqui a pouco entrar um pouquinho só nesse assunto, ela não é na sua carne, ela é no seu espírito. Amém? Então vejamos lá. João 8:32. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou falando da liberdade. Agora vamos ver o que Paulo fala. Jesus disse para nós conhecermos a verdade. E essa verdade, Cris, nos traria uma liberdade em Cristo. Nós seremos livres de correntes, de pactos. As pessoas hoje têm que fazer algo para merecer algo de Deus. As igrejas estão cheias de campanhas. Você sabe o que é isso, abençoado? Campanha é só arrecadar o seu dinheiro, porque nesta nova aliança, o justo vive pela fé. E tem mais, se você fizer uma campanha e ela não acontecer, porque não chegou o tempo de Deus, a pessoa que está ali, o homem que está ali te auxiliando, falando, ele vai falar para você, olha, você não teve fé. Então, você tem que fazer de novo a campanha. E não é assim, Mas, enfim, eles estão lá, nós estamos aqui, você está conseguindo entender essa liberdade que nós temos em Cristo, deixe os nossos irmãos lá. Olha, hoje o apóstolo conversou muito comigo sobre isso. As ovelhas não são problemas nossos. Nós não temos filhos, os filhos são de Deus. Eu não posso querer dominar a vida do filho do Ronaldo. O Ronaldo tem um filho. O Mateus é problema do Ronaldo e da Isabel. Eles têm que dar educação, eles têm que ensinar, eles têm que admoestar. Eu não posso, abençoado, entrar na vida do casal se eles nos procurarem. Pastora, está acontecendo isso. Nós vamos instruí-los na palavra. Mas eu não posso. Não posso entrar na vida da pessoa e... Olha, escuta aqui, como que você faz? Você está fazendo errado. Ainda que tem isso até na minha família, mas eu não posso, abençoado. Talvez você fale, pastora, eu tenho um sobrinho. Pastora, eu também tenho. Mas eu não posso, abençoado. Isso é falta de respeito. Entrar na vida da pessoa. É a mesma coisa, nós queremos forçar os nossos irmãos que estão na lei, entender. Calma, eles são filhos de Deus e no tempo de Deus, Deus vai revelar a eles. Amém, ovelhas? O que eu faço, pastora? Vai orar, abençoado. Vai chamar a existência, que Deus vai iluminando os olhos. Deus vai trazendo as ovelhas. As ovelhas são de Deus. Os filhos são de Deus.
Se é para revelar hoje, amanhã ou depois, está na mão de Deus, não nas nossas. Eu não posso fazer nada, abençoado. O que eu posso fazer? Então, hoje, conversando muito com o apóstolo sobre isso, ele falando para mim, situações de pessoas da igreja, problemas, nós não podemos, abençoado. Porque às vezes você gerou um problema porque você plantou aquilo, você fez acontecer, e agora às vezes as pessoas querem que a gente ore e um milagre aconteça. Não tem como. Por isso nós sempre alertamos vocês, veja o que você está plantando, porque depois você vai colher. Aí não tem como. Tem que esperar aquela colheita todinha terminar para você plantar certo para colher certo. Então, eu já li aqui João 8,32 para vocês. Vamos lá em Romanos 6. Aliás, que pastor não foi feito por Deus, não foi determinado por Deus, levantado por Deus, para cuidar da vida pessoal de ninguém. Né, Ronaldo? Não é assim que você sempre aprendeu aqui? Eu não posso, abençoado, entrar na sua vida pessoal. Ronaldo um dia chegou para mim, o pastor, nós vamos casar. Amém, glória a Deus, vamos casar. Agora, eles estão casados. Ah, pastor, mas eu estou com problema com a Isabel. Você vai resolver com a Isabel, você não tem que chegar lá, eu não quero mais. Não, vai sentar, vai conversar, vão se entender e vão continuar casados. Não é no primeiro probleminha, não, e mandar vai embora daqui, mulher, não quero mais não. Cata a trouxa dela, as roupas dela, joga na rua, devolve ela para a mãe, para o pai. Apesar que minha mãe já falou. Ela recebe eu e as duas filhas a qualquer momento. Eu falei, jamais, never, nunca. Eu largar? Mas nem, largar do meu marido, mas nem sonho. Um dia uma abençoada falou, deve ser brincando, né, abençoado? É, pastora, se você morrer, eu estou na fila. Eu falei, sai daqui, irmã. Coisa feia, você vê, já pensou isso, irmã? É, como dizem no mundo, gorando a minha morte, para querer casar com o meu marido. Irmão, vai orar para Deus te dar um marido, não é mais bonito? Fala isso para mim, Elaine. Ó, pastora, se você morrer, eu estou na fila. Eu falei, bom, primeiro você tem que saber se você é do gosto do meu marido, né? Se tiver no coração de Deus, aí a gente já, né, vê, tem que estar tudo no mover de Deus, né? Assim não. E se for, eu vou falar para Deus, ó, coloca uma pessoa boa lá, né? Que ele não merece qualquer uma. Isso é minha carne falando, tá vendo, abençoado? Mas, enfim, eu não posso entrar na sua vida pessoal. Amém? Entendeu já isso? Admoestar casamentos, a gente pode fazer. Quer conversar com o pastor? Quer conversar com a pastora? Quer conversar com a gente? Pastor, eu estou passando assim, um problema com a minha esposa. O que o senhor nos orienta dentro da Bíblia? Ah, então vamos lá. Mas eu não posso opinar segundo a minha vontade na vida de ninguém. Mas de ninguém. Tá bom? Romanos 6, verso 17. Verso 17 e 18, isso. Paulo disse assim, mas graças a Deus que, tendo vós sido, passado, amém, abençoado? Sido, passado, não mais. Amém, ovelha? Mas graças a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, nós não somos mais, amém, abençoado? Nós fomos. Quando os olhos iluminou, a graça chegou, a liberdade que Deus conquistou na cruz por nós, nós começamos a viver. Então, nós tínhamos, não temos mais, éramos escravos do pecado. Aí Paulo está dizendo, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Qual a forma de doutrina que nós somos entregues? A graça e o Romanos 1,5, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência. Se você obedece ou não vou entrar nesse mérito não, nesse caminho com você. É para obedecer. Paulo falou. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência. Se você não obedece, abençoado, também as coisas não vão fluir na sua vida como deve ser, porque está sendo um desobediente quanto à palavra, não quanto aos pastores. Você não me deve obediência alguma. Amém, ovelhas? Então, Paulo disse, o 17, mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Eu estou falando da liberdade que é a graça.
de Deus em Cristo Jesus. Ele disse: fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça, que é a justificação. Nós somos escravos da justificação, da justiça que há em nós. Então hoje nós não somos mais escravos do pecado, porque o pecado, Jesus foi lá na cruz e resolveu por nós. Esta é a liberdade que nós falamos. As pessoas falam assim: ah, mas você tem pecado. Não, eu não tenho pecado, irmã. Acerca do pecado, o Senhor resolveu lá na cruz por mim. Eu não sou uma pecadora, eu não tenho pecado. Nós estamos falando isso acerca das coisas espirituais. Você tem que entender, saber separar o que é carne, o que é espírito. A carne, ela luta constantemente com o espírito. Aí a carne quer a libertinagem. E o espírito quer a liberdade. Ah, mas hoje assim, pastor, eu posso? Não, abençoado. Não. Tem limites para a sua carne. Não é assim, não. Ah, hoje eu sou casado, tenho minha esposa, mas eu estou vivendo em graça, pastor. Eu posso ser um libertino? Quem disse isso? Aonde está escrito isso? Não. É marido de uma única mulher. Só. Acabou. Não tem 2, 3. É um só. Amém, abençoados? Então, você tem que entender que esta liberdade que nós recebemos de Jesus na cruz não é uma libertinagem para você viver de qualquer jeito. Então, esta liberdade que nós conseguimos, vou ler agora o último versículo, da liberdade em Cristo, tá bom, ovelhas? E sobre a libertinagem, pastora, eu falo domingo que vem. Pode ser? Pode, claro. Meu apóstolo está aqui, eu não posso sair fora do horário dele. Amém, ovelhas? Mas aguardem que vem um puxão de orelha sobre a libertinagem. Em Gálatas 5:1, para encerrar sobre a liberdade, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, se você recebeu a liberdade em Cristo Jesus, o que Paulo está dizendo aqui? Você não tem que voltar para as obras da lei. Você não tem que chamar na sua vida e dizer: ah, eu sou um pecador, eu tenho que fazer algo para mim, tirar esse pecado da minha vida, eu tenho que purificar o meu corpo fazendo jejum, eu tenho que ficar em oração, para santificar o meu corpo, eu tenho que fazer as obras da lei. Não. O que Paulo está dizendo aqui, Gálatas 5:1, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Não é ser libertino, é ser livre das obras da lei. É viver em graça. Viver pela fé. Então, para nós encerrarmos sobre a graça, termos recebido esta liberdade em Cristo Jesus, e não uma libertinagem, como alguns pensam, que pode, não pode. Então, essa liberdade que você recebeu em Cristo na cruz não tem nada a ver com uma suposta libertinagem. Você anotou os textos? João 8:32, Romanos 6, 17, 18 e Gálatas 5:1. Aqui está falando sobre a liberdade que nós alcançamos em... Agora, semana que vem eu vou falar sobre a libertinagem. Que aí, irmãos, irmãs... todo mundo que acha que é oba-oba, que pode, que tudo pode. Não é tudo pode, abençoado. Vida cristã é uma coisa muito séria. Vida com Deus é uma coisa muito séria. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque sabemos que o que o Senhor conquistou por nós na cruz, Pai, não é um ato, Senhor, para nós vivermos de qualquer jeito. Nós temos que ter reverência e santo temor quanto à Tua palavra. Nós temos que vivenciá-la. Nós temos que viver, ó Pai, esta palavra conforme está escrito e receber de Ti
toda esta palavra, Pai, com obediência, como está escrito. A graça e o apostolado é uma forma de doutrina na qual nós vivemos, Pai, com reverência e santo temor, com toda, Pai, obediência no que está escrito. E assim eu declaro para você, meu irmão, você recebeu da parte de Jesus Cristo, o ressuscitado, a liberdade de hoje viver pela fé, crendo no sacrifício de Jesus na cruz por você, sem as obras mortas. Amém, ovelhas? Então, graça e paz a todos vocês. E domingo que vem eu falo sobre a libertinagem, que não tem nada a ver com a graça. Tá bom?